estava ali sentada e eu comecei a chorar. Porque eu lembrei, sabe? Eu falei, Senhor, quantas pessoas perdem as suas vidas e nunca vão viver esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje. E nós temos esse privilégio. Jovem encara isso como um privilégio. Porque muitos jovens perdem as suas vidas bem antes de conhecer Jesus. Talvez no último momento. E nós tivemos esse privilégio. Alguém um dia falou de Jesus para mim. Alguém um dia pagou o preço para que eu estivesse aqui. E alguém pagou o preço para que você também estivesse aqui nessa noite. Amém? Ai, que delícia, né? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, está todo mundo me ouvindo bem? Amém? Nessa noite nós vamos refletir um pouco, daqui a pouco a gente senta, tá bom? Nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre upgrade. Mas o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso? Eu andei pesquisando, né? Apesar que hoje, né, o mundo está tão acelerado que a gente tem que saber. E eu andei pesquisando e um dos sinônimos de upgrade significa atualizar, melhorar. Todo mundo tem um smartphone, um celular, bem, né? Então, os nossos celulares, eles passam por esse upgrade. Os nossos celulares hoje, eles são descartáveis, não são? A gente compra, né? A gente já compra numa versão melhorada, porque se você comprar um antigo, você vai se perder, né? E daí, com o tempo, ele te pede uma atualização e você vai lá e tudo. Você clica, mesmo contrariando. O meu, esse tempo atrás, ele pediu uma atualização e eu relutei. Eu falei, não, dá para esperar mais um pouquinho. E daí, ele pediu de novo. E aquela faixinha fica lá, não sai por nada. Eu falei, vou ter que atualizar, né? Não tem jeito. E daí eu apertei, atualizou, beleza. Mas aí, eu não conseguia mexer. Porque ficou tão diferente, ele ficou numa versão tão nova do que eu já estava acostumada que ele mudou e eu não conseguia sair de onde eu estava. Ele entrava e saía do WhatsApp sozinho, ele entrava em outros aplicativos sozinho e eu fiquei um pouco perdida. Mas com o tempo eu me acostumei. Amém? Então nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre essas ferramentas. Então abra comigo sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Amém, né? Eu já vou ler aqui. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Assentai-vos. Então, queridos, nessa noite, nós vamos falar de algumas ferramentas. Mas que ferramentas são essas? Ferramentas para que nós podemos e possamos atualizar a nossa vida. Ai, Tatiane, mas como assim? Tem como atualizar a vida? Tem. Os nossos smartphones, eles passam por este processo e a nossa vida não é diferente. Quando a gente não atualiza, a gente fica para trás. É assim que acontece, né, com o nosso celular. Vai chegando um ponto que ele já nem atualiza mais. Você vai e compra outro. Por quê? Porque você precisa de uma nova versão. E nós também, no decorrer da nossa vida, nós também precisamos de novas versões. Mas por quê? Porque a palavra de Deus fala que, eu vou ler outro versículo, esses vocês não precisam de abrir. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Aí fala assim:
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então a palavra de Deus, ela é muito mais atualizada do que a gente pensa, né? Há um tempo atrás eles queriam, eu não sei se todo mundo viu aí nas redes sociais, mas eles queriam atualizar a Bíblia. A Bíblia é muito atual. Ela é atual todos os dias. Todos os dias, se você ler este versículo, Deus ele vai te dar uma palavra nova. Todo dia você pode ler o mesmo versículo, o mesmo texto, mas Deus ele vai falar algo novo com você. Amém? Então, pesquisando, né, sobre quais ferramentas será que eu preciso ter em minha vida para que eu possa ter uma vida atualizada. Então, primeiro, eu preciso descobrir o meu propósito de vida. Por quê? Alguns falam assim: ah, o futuro a Deus pertence. Eu vivo hoje. Não é verdade? Tem muita gente assim, não tem? Eu vivo hoje e o futuro a Deus pertence. Não, o nosso futuro a gente constrói. E ele é construído através das nossas escolhas. As nossas escolhas de cada dia. As nossas escolhas de cada ano. As nossas escolhas definem o nosso futuro. O nosso futuro não é algo que cai do céu. E, infelizmente, muitos cristãos, né, quando vêm para a igreja, falam assim: a minha vida agora está nas mãos de Deus. Agora Deus vai fazer tudo? Deus não faz tudo. Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas, quando nós não temos o controle em nossas mãos. Mas o possível, Ele dá para que a cada dia a gente busque mais. Então nós temos que buscar, irmãos, buscar conhecimento. Conhecimento não só na palavra, mas também conhecimento lá fora. Para não sermos jovens desatualizados, jovens deixados para trás. Então nós precisamos saber qual é o nosso propósito de vida. Aonde você vai estar daqui a 10 anos? Eu não pensava assim quando eu era novinha. Não que eu seja velha, tá, gente? Mas a gente não pensa muito na adolescência. A gente deixa para pensar já tarde às vezes. E muitas das vezes o Senhor já tem planos, ou seja, Ele sempre tem planos para nós. E muitas das vezes a gente vai deixando, a gente não pensa, a gente vai vivendo. Eu vivo hoje, eu vivo um dia de cada vez, mas e o nosso futuro? Ele está nas mãos de Deus? Sim, mas ele precisa ser construído por mim e por você. Então, o que a gente quer ser? Esses dias atrás, eu e o Kaique, a gente foi numa lanchonete. E daí a gente estava assim, máscara, né? Lá era fundo, e um rapaz sentado lá no fundo, ele olhou e, Kaique. Aí o Kaique olhou, quem que é? Deixa eu ir lá. O Kaique é muito atencioso e tal, foi lá. Aí o cara conversou, beleza. Quando ele voltou, eu falei, quem que é, amor? Ele falou assim, nossa, amor, ele foi um vizinho da gente. Mas aí o Kaique foi me contar a história dele. E pelo que a gente percebeu, ele já tem uma idade avançada, já é quase um idoso. E ele vive a mesma vida de quando ele era adolescente. Nada mudou. Ele passou por 10, por 20, por 30, por 40, por 50 anos e nada mudou na vida dele. Ele ainda mora com a avó. Nada contra, gente, quem mora com a avó. Delicioso morar com a avó, capaz, né? Eu não tive esse privilégio, mas eu morei perto. Mas eu falo em questão de avançar. Ele ficou para trás. Com certeza, ele olha hoje para os amigos dele e fala, nossa, o meu vizinho casou. O meu amigo constituiu família. Nossa, o meu irmão, ele foi bem sucedido na área profissional, mas ele ficou para trás. E quantas pessoas não são assim? Hoje, somos novos. Nós estamos aqui numa faixa etária de 12, 13, até os seus 30, vamos colocar assim. Então, a vida passa no piscar de olhos. Ele não viu a vida passar. Esse senhor amigo do Kaique não viu a vida passar. A vida passou e ele ficou para trás. Ele trabalha no mesmo lugar, ele vive no mesmo lugar, ele faz as mesmas coisas e alcoólatra. Porque ele se perdeu nos vícios, né? Nos vícios que tem por aí da vida. Então que isso não aconteça conosco.
Hoje nós estamos em Jesus, mas as coisas velhas têm que passar, têm que ficar para trás, porque senão a gente vai viver algo velho todos os dias da nossa vida e nada vai se tornar novo. Nós temos sim que fazer uma atualização nas nossas vidas para que o novo chegue. O Senhor, Ele não trabalha com o passado. A palavra de Deus diz também que quem trabalha com o passado é o diabo. Ele é antigo. Deus não, Deus trabalha com novas coisas, sempre novo, sempre novo. É tanto que a palavra se renova, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a palavra também. É igual eu falei no início, se a gente ler o mesmo versículo todo dia, ele vai falar algo novo com a gente, né? Segundo passo, tenha um propósito. Isso ainda são pontos, tá, gente? Me perdoa. Ter um propósito. Mas que propósito é esse? Eu tenho o meu propósito. O meu propósito é constituir família, ser alguém profissionalmente, né? Comprar minha casa, comprar meu carro. Isso é propósito. Isso não é algo que cai do céu ou algo que eu encontro pelo caminho, não. O caminho a gente vai construindo, Deus vai nos dando a direção, mas é algo que eu vou construindo. Mas tem gente que fala, não, eu não quero casar, mas eu quero ser alguém, eu quero ir embora para os Estados Unidos, eu quero ser um cara bem-sucedido, ou uma mulher bem-sucedida. Você pode fazer isso. O Senhor, Ele nos dá capacidade para isso, mas nós temos que correr atrás. Nós temos que buscar nos atualizar todos os dias para que algo novo aconteça na nossa vida. Tem muita gente que reclama que nada acontece na minha vida, eu não saio disso, eu só vivo isso. Mas o que você tem feito para que algo novo aconteça? Para que uma vida nova, uma nova versão, seja você. Então, a primeira atualização na nossa vida é descobrir o nosso propósito. Onde eu estarei daqui a 20 anos? Onde eu estarei daqui 10, 30, 40 anos? Um dia eu estava conversando com a minha mãe e falei, mãe, a vida passa tão rápido, né? Um dia você tem 10, outro dia você tem 20, daqui a pouco você tem 30, gente, voa. Voa demais. E se a gente não fizer nada, a gente vai ser apenas mais um. Eu não quero ser apenas mais um. Eu quero fazer a diferença, aonde eu estou, aonde eu estiver. Eu creio que o Senhor, Ele me deu o dom de cuidar de criança. Eu cuido de crianças. Então, a partir daí, eu fui conhecendo mais de criança. E eu tenho facilidade com criança. Mas não foi algo que caiu de paraquedas, foi algo que eu busquei. Eu busquei conhecer uma criança. Criança não é igual a gente, não. Ele tem, é todo um trenzinho muito gostoso, mas é diferente da gente. Criança você tem que entender. Criança você tem que compreender. Então, eu amo. Então, eu passei a conhecer. Eu passei a buscar. E eu me sinto realizado. Então, eu acho que o propósito é isso. Quando você se sente realizado naquilo que você ama, naquilo que você sonha. Então, primeiro é descubra o seu propósito. Glória a Deus. Amém. Então, segundo ponto, o que eu preciso ter para que eu possa ter uma vida atualizada? Eu preciso ter um coração ensinável. Hoje as pessoas não têm um coração ensinável. Está difícil. Eu sei de tudo. Tem pessoas que é difícil você conversar, porque ela sabe tudo, ela já viveu tudo. E todo dia a gente tem algo novo a viver, algo novo a aprender. Nada do que eu vivi até hoje, eu sei tudo, eu não sei, eu estou aprendendo a cada dia. Então, ter um coração ensinável, essa pessoa sempre vai estar um passo à frente. Por quê? Porque ela para ouvir. Uma pessoa que tem um coração ensinável, ela é mansa. Ela para ouvir. Você ouve mais e fala menos. Para ouvir o quê, Tatiane?
para ouvir aconselhamento. Ah, não, mas eu não gosto que enfiem na minha vida. Mas tem pessoas mais velhas do que a gente que já viveu aquilo. Talvez, quando alguém te chama, vem cá, Patrícia, deixa eu te aconselhar. Ela não está enfiando na vida da Patrícia, mas ela está levando um conselho. Olha, Patrícia, eu já vivi isso que você está vivendo. E não é muito bem por esse caminho. Eu sou uma que eu não ouvia ninguém. Eu não ouvia meu pai, eu não ouvia minha mãe, eu não ouvia a palavra que saía do altar. E eu fiz muitas coisas por mim mesma. Eu andei pelos meus próprios pés. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deu tudo errado. E para que não dê errado, a gente tem uma vida só. E quando eu parei, eu falei, Deus, eu quero ter a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero ter a vida que o Senhor um dia preparou para mim. E eu estou vivendo a minha vida. Eu não quero viver mais a minha vida. E eu passei a ouvir. Aí eu passei a ouvir minha mãe. Aí eu passei a ouvir o meu pai. Aí eu passei a ouvir até minhas irmãs, que são mais novas do que eu. A Maria Eduarda está aqui. A Maria Eduarda, ela é bem mais nova que eu. Porém, ela tem uma sabedoria imensa. Ela falava comigo e eu passei a abaixar os olhos, abaixar a cabeça e falar, não, tá certo. Porque eu errei muito. Outra coisa que nós precisamos estar com o nosso coração ensinável para instrução. Qual que é a diferença, Tati? Aconselhamento é uma orientação. Quando a pessoa te aconselha, não tem aquele ditado, se conselho fosse bom eu vendia, né? A gente vendia, a gente não dava. Mas só que conselhos, quando alguém dá conselhos para a gente, é para mostrar o caminho. Talvez é só uma orientação. Talvez você está perdida e fala, não, faz assim que pode dar certo. Olha, eu já fiz assim, faz assim que dá certo. Instrução. A instrução, gente, ela é ordenar ideias. Quantas vezes a gente está confuso mentalmente? A gente está emocionalmente perturbado e a gente não sabe o que fazer. Aí vem uma pessoa e fala, olha, faz assim, eu vou te instruir, porque olha, esse trabalho aqui é assim, 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 faz que dá certo. E daí você vai dar certo. Não é que alguém intrometido entrou e falou e aconteceu. Não, mas é porque você ouviu. Não, realmente, deu certo. E outra coisa, o ensino. O ensino é mais demorado. O que a palavra diz lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho. A palavra não fala ensina a criança o caminho. Ela fala ensina a criança no, é junto, é no caminho. Então, quando a gente ensina uma criança, a gente não pode ensinar ela e soltar, porque ela vai cair, né? Isso acontece no caminho. Um pai vai ensinar o filho a andar de bicicleta, ele está ali segurando, tá, o guidão? Ele está com as duas rodinhas e depois o pai vai tirando, porque é algo que ele ensinou, mas é algo que ele foi aprendendo. Então, diferencie isso. Quando alguém for te aconselhar, você pensa, fala, nossa, essa pessoa me deu um conselho. Nossa, mas aquele já fluiu. Outro já está me ensinando. E quem ensina a gente é pai e mãe. Quem ensina a gente é pai e mãe. Porque eles já passaram e nos ama de verdade. O resto é consequência do que a gente escolher. Mas pai e mãe, ainda, hoje eu sou casada, mas eu escuto muito a minha mãe. Porque ela me ensina coisas valiosas da vida, porque ela já viveu. Ainda que nós duas tenhamos uns ranca-rabo de vez em quando, porque é normal, mas ela é minha mãe e ela sabe, ela me conhece. Então, quando ela fala, hoje eu escuto. Então, gente, uma frase: conselho é prevenção, instrução é progresso. Então, quando você tem um conselho, quando você ouve um conselho, você se previne de algo que possa acontecer e dar errado. E agora, uma instrução é você progredir. Não, e agora eu aprendi. Agora eu posso caminhar. Então, nós não podemos tomar as nossas decisões sozinhos. Ainda jovens, ainda adolescentes, não tome nenhuma decisão sozinho, porque pode dar errado. Não é que vá dar errado, mas pode dar errado. Toda decisão
primeiro a gente tem que pensar e falar com alguém. Calor da emoção, a gente tem que dar voz à razão. Sempre decisões com emoções dá errado. A gente demora um pouco para entender, mas funciona. Ou cegos pela euforia. Um exemplo, né? A gente está no trabalho. Aí surge outra oportunidade. Você fala, nossa, eu vou ganhar mais. Eu quero ir. Mas calma, esse é uma euforia que você está sentindo porque você está cego. Você se cegou na hora. Naquela hora você pensou no dinheiro. Mas o que você vai viver ali? Com o que você vai trabalhar ali? A gente tem que fazer, eu e o Kaique, a gente costuma falar que a gente tem que fazer uma lista de tudo na nossa vida. Até para namorar, viu, jovens? Faz uma lista. Não, eu quero que seja assim. As meninas, eu sou mulher, eu vou puxar para as meninas. Faz uma lista. Fala, não, eu quero que seja assim, assim, assim e assim. É exigência? Não. Isso é o que você vai colocar diante de Deus. Vai vir com tudo isso? Também não. Mas pode vir com a maior da porcentagem, você não passar tanto trabalho. Dá certo. Então, o nosso futuro, ele é construído pelas nossas decisões, as decisões que tomamos diariamente. Muita gente dá desculpa. Essa é uma frase do Thiago Brunet, ele fala, o nosso futuro é construído pelas decisões que tomamos, não pelas desculpas que damos. Porque a gente dá muita desculpa. Todo mundo já deu alguma desculpa uma vez na vida. Ou seja, posso ter um problema aqui. Eu começo a resolver, não quero mais, eu deixo de lado. Ou senão eu começo uma coisa aqui, eu não quero mais, porque está me dando cansaço, desânimo, eu largo para lá. E muitas das coisas que a gente vai deixando pelo caminho, lá na frente volta para a gente resolver. Então que a gente possa ter no Senhor a paciência para poder encarar os problemas, para sermos atualizados dia após dia. O terceiro ponto, gente, pedir a Deus sabedoria. E a sabedoria, gente, ela não é algo também que chega assim do nada, não. Ela vem através de quê? De aprendizado e experiências. Eu posso chamar o Gabriel e falar assim, Gabriel, eu dirijo moto. Eu chamo o Gabriel e falo, Gabriel, você vai pegar essa chave, você vai colocar, você vai girar. Aí você coloca ponto morto. Daqui a pouco você segura. Você não pode acelerar não. Segura a embreagem. Quando você apertar, colocar primeiro com o pé, você acelera. Beleza, Gabriel? Agora vem cá, anda pra mim. Eu dei a ele o quê? Uma instrução. Ele aprendeu? Sim, só que ele só entendeu. Ele entendeu, não, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Mas o aprendizado, ele vem com a experiência de andar de moto. Então tem muitas coisas que a gente entende quando alguém nos ensina. Mas o aprender, eu vou aprender com a experiência. Porque senão eu vou ficar para trás. E a gente só conhece o que a gente experimenta. Porque senão é só algo que você leu, é só algo que você viu, ou é só algo que alguém te mostrou, que alguém te explicou, né? Se alguém ensinar para nós hoje, nessa noite, você vai andar de avião, você vai ser o piloto. Ninguém vai sair andando de avião, porque a gente vai só entender. E se a gente entender tudo, porque pode ser que a gente vai entender só um pouquinho, né? Seja um excelente observador. Pessoas que observam aprendem mais. Ao longo do tempo, eu passei a observar mais as pessoas. Eu era uma pessoa que eu fazia amizade com qualquer um, e dali eu seguia a banda, e daí dava errado. E daí eu passei a observar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa um pouco difícil, assim. Eu me acho um pouco difícil. E eu comecei a ver que as minhas amizades estavam dando problema. Se está dando problema é porque essa pessoa não encaixa em mim. A gente tem que andar com quem encaixa na gente. Eu me lembro de uma vez que eu passei a andar com uma roqueira.
E eu da igreja, conhecia nada de rock. Eu conhecia do rock do PG só, do Oficina G3. Lá fora eu conhecia nada. E eu queria, porque queria andar com ela. Eu achava top. Não, eu vou andar com ela, e ela é top. E ela veste umas roupas de preto, e ela é chique. E tem um cabelão, style. Ó, gente, deu tudo errado. E daí a nossa amizade não acabou, que eu vejo ela de vez em quando até hoje, a gente só distanciou. Mas a nossa amizade pro dia a dia não dava. Porque nós éramos totalmente diferentes. Então as nossas amizades contam muito. Muitas das vezes os nossos pais implicam com as nossas amizades, mas muitas das vezes eles têm razão. Porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente não sabe, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Seja sábio. Problemas difíceis a gente vai passar. Paciência a gente tem que ter, sim. Só que sabe o que acontece com essas duas coisas? Para a gente ser sábio, a gente vai ter que passar por problemas difíceis. Porque só tendo problemas difíceis que você vai adquirir a sabedoria para você poder lidar. Para você saber lidar. E também a paciência, ela não vem algo assim que cai. E vai começar, Deus vai colocar pessoas difíceis na nossa vida. Ai, tá, que chato. Ah, não, problema difícil, gente, difícil, cruz credo. Mas é assim. Quando eu entrei na escola, eu entrei com gás. Ah, vou dar aula, beleza. Mas, gente, lidar com pai e mãe de crianças que são o bibelozinho deles, que são tudo deles. Você ouve cada coisa, você engole cada coisa. E aí Deus trabalhou a paciência em mim, porque eu não era uma pessoa tão paciente assim para lidar com criança. Então eu tive que aprender. Então Deus foi me moldando através de quem? Dos pais, através dos problemas. Eu lembro que um dia eu desci lá no diretor e na minha orientadora eu falei assim, nossa, aquela mãe, ela me falou isso, eu queria xingar ela. Eu queria falar para ela que não é assim, que o filho dela é isso, que o filho dela é aquilo. E as duas ficou olhando pra minha cara. Aí a orientadora olhou no diretor, olhou em mim, ela falou assim, Tati, você não pode fazer isso. Porque o pai, em qualquer situação, ele tem a razão. E eu saí de lá aquele dia com um nó, chorei muito, porque eu queria xingar, eu queria esbravejar, mas eu não podia, porque eu não estava na minha posição de fazer aquilo. Então eu engoli e aprendi a ser paciente, e hoje eu e essa mãe somos amigas. Porque o dia que ela me enfesou demais, eu queria xingar ela, e depois eu vi que não, que realmente ela tinha razão. Mas quando a gente acha que a gente está com a razão, a gente quer falar, e a gente quer esbravejar. E muitas das vezes o Senhor coloca esse tipo de pessoa para nos moldar. Aí você se atualiza. Esses são os nossos upgrades na nossa vida. Que vem de uma forma não muito gostosa. Quando a gente atualiza o nosso telefone, é um pouco difícil no início. Quando a gente muda, né, de telefone também, você passa de o meu é Moto G, você passa de um Moto G para um iPhone, por exemplo, é bem diferente. Então você tem que dar uma atualizada, porque senão você não vai saber mexer. Já estou terminando, tá, gente? Então a sabedoria, ela é a arma dos atualizados. Porque igual eu falei no início, você ouve mais, você fala menos. E não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então primeiro a gente adquire a paciência para depois eu ser sábio. Nós vamos passar muita coisa nessa vida ainda, se Deus quiser, né? A gente quer vida longa. E que a gente tenha paciência, que a gente tenha sabedoria para lidar. Seja atualizado. A fé é o nosso vínculo com a eternidade e a sabedoria é o caminho mais seguro até lá. Contando uma história, né? Todo mundo conhece a história de Davi, quando ele teve um caso com a mulher de Urias. Ele tinha um conselheiro, um amigo chamado Natã. E a história nos diz que Davi, ele acabou ficando com essa mulher. Ele acabou matando o marido dela e tomou ela como esposa. Só que Deus não se agradou disso. E aí, com o tempo, Deus falou com Natã, falou, Natã, vai lá e fala com Davi.
pode falar aqui o que eu falei. E Natan chegou lá e falou assim: Davi, queria te contar uma história. Natan, ele foi assim, muito esperto. Deus deu uma estratégia para que ele pudesse chegar até Davi, sem chegar já apontando o erro. Falar assim: não, você errou, você fez isso, aquilo. Não, Deus deu uma estratégia para Natan. Natan chegou lá e falou assim: olha, Davi, deixa eu te contar uma história. Havia um vizinho que era pobre. E ele tinha uma ovelha. E ele cuidava dessa ovelha com muito zelo, com muito carinho. A ovelha dormia no seu colo. Ele dava para ela de comer dentro da casa. Ela vivia como se fosse um animalzinho de estimação. E o vizinho rico, ele tinha muitos gados, ele tinha muitas ovelhas. E quando foi um dia, o vizinho rico recebeu uma visita, um visitante. Daí ele falou assim: eu não vou matar as minhas ovelhas. Eu vou pegar a ovelha do meu vizinho e vou matar ela. E assim ele fez. Isso Natan contando para Davi. E ele pegou, Davi ficou muito furioso, porque o vizinho foi lá, matou a ovelha, fez um preparo para o visitante. E ficou furioso e falou assim: nossa, mas esse homem tem que morrer. Isso não pode, tá errado, esse homem tem que morrer. Aí Natan falou para ele: pois é, esse homem é você. Deus deu essa estratégia para Natan, para ele poder chegar no Davi com jeito para falar do erro dele. E daí ele caiu em si e falou: não, realmente, eu errei. Então, muitas das vezes, essas pessoas que passarem por nós, que seja para aconselhar, que seja para instruir, que seja para ensinar, que nós possamos ter um coração ensinável. A gente só começa a progredir na vida quando a gente passa a ter um coração ensinável, ou senão a gente não vai se atualizar, a gente vai ficar para trás, né? Então, nesse momento, fique de pé, se coloque de pé. Se você nessa noite tem algo que você quer deixar para trás,